Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Um abraço, Diego Gondim, um abraço, galera do Cast Coral, passando para analisar essa derrota do Santa Cruz para o Central por 1-0. Primeira derrota do Santa Cruz como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil, um jogo muito truncado, muito faltoso. E o Santa Cruz acabou sendo derrotado para o Central, 1-0, gol do atacante Zé Arthur. Um primeiro tempo onde o Santa Cruz já sentiu uma dificuldade maior do que nas outras partidas. O Central soube marcar, soube preencher alguns espaços que dificultaram a construção ofensiva, as triangulações. E mesmo assim o Santa Cruz conseguiu realmente criar algumas oportunidades. Chegou a acertar o travessão, chegou a envolver o Central em alguns lances, mas o placar foi 0-0 para o intervalo. E no segundo tempo a história muda com a expulsão do zagueiro Matheus Vinícius. Recebeu o segundo cartão amarelo, acabou sendo expulso. E o Central logo em seguida se impôs, fez valer o homem a mais e acabou saindo com resultado positivo. Uma tarde realmente, um fim de tarde, quase noite, né? Fim de tarde, começo de noite, realmente feliz do Santa Cruz. Santa Cruz esteve longe daquele nível que a gente se acostumou a ver, principalmente em casa, né? O Santa Cruz teve muita dificuldade para fazer triangulações, teve muita dificuldade para fazer ultrapassagem de lateral. O Thiago Galhardo teve que recuar muito para pegar essa bola, tentar ajudar na construção. O William Júnior muito apagado. E o Marcelo Cabo, ele entra com Santa Cruz com apenas uma mudança, que é o Yuri Ferraz na lateral direita, né, no lugar do Totti. Gostei de algumas movimentações dele no primeiro tempo, mas de maneira geral foi um jogo bem apagado. Um jogo onde ele errou alguns passes fáceis, não sofreu tanto no sistema defensivo, mas no sistema ofensivo não trouxe muitas contribuições. Né? E aí no segundo tempo o Santa Cruz tem as estreias do Renato e do lateral esquerdo Natan, né? Duas novidades aí para a sequência da Série D, que também foram muito tímidos, bastante não trouxeram muitas contribuições para a equipe, e na expulsão acabou que o próprio Renato ali também ficou um pouco sacrificado, acabou tendo que compor mais a linha do meio campo para fazer uma composição maior do meio de campo, né? E a gente não conseguiu tirar muitas conclusões desses atletas. Não gostei muito do que eu vi do Natan, mas esse primeiro jogo vamos esperar, mas a gente já liga o alerta, né? Porque é uma posição que tem incomodado muito no Santa Cruz. O Rodrigues, muito questionado. O Vinícius Silva não consegue se manter, não consegue ter uma sequência ali de boas atuações. E agora a esperança do Natan, vamos ver. A primeira impressão, como eu falei, não trouxe muitas conclusões, mas vamos esperar na sequência da competição para ver se o Natan ele consegue pegar essa vaga e assumir a camisa 6. No outro lado, como eu falei, o Yuri ganhou essa oportunidade, muito tímido, né? A gente tem visto, acompanhado o Totti, que tem mostrado, apresentado atuações muito abaixo. E o Yuri também não convenceu. Não dá pra gente aqui cravar e enxergar o Yuri como substituto imediato do Israel, porque realmente são dois jogadores que ainda não disseram a que veio, ainda não passam essa confiança para o torcedor. Pelo menos essa é a minha percepção. E aí na lateral direita a gente tem um cenário um pouco melhor, que o Israel é o titular absoluto, né? Todo mundo sabe que está lesionado, afastado. Mas na lateral esquerda realmente é uma lacuna que vamos ver se o Natan vai corresponder e ter essa sequência. O meio de campo, gostei do Gabriel Galhardo, o Balotelli um pouco mais tímido. Eu acho que muito da dificuldade do Santa Cruz hoje em campo diz muito sobre o Balotelli, muito tímido, pouco participativo na construção, que é uma valência que ele tem apresentado e mostrado na Série D. Muito tímido. William Júnior apagado também, né? O meio de campo do Santa Cruz ele foi pouco preenchido no que diz respeito principalmente a postura sem a bola. Então o meio de campo do Santa Cruz hoje realmente esteve numa atuação fora da curva, né? Não repetiu as apresentações das rodadas passadas. No ataque, Giovani e Thiaguinho também muito tímidos, não conseguiram machucar, fizeram algumas jogadas individuais, mas não estiveram bem,
não estiveram num dia inspirado. Thiago Galhardo tentando ajudar na construção, tentando ser esse cara referência, mas também foi anulado, né? O Central sempre fazendo dobras, sempre chegando junto. Time muito organizado de Caruaru, né? Vale aqui o registro. Então, o sistema ofensivo do Santa Cruz esteve pouco inspirado. E a nota negativa fica pela atuação do Felipe Alves, né? Trazendo essa análise agora para o sistema defensivo. Matheus Vinícius expulso de maneira bem desnecessária, né? Acabou prejudicando a equipe. Já havia recebido o terceiro cartão amarelo, já estava suspenso para o próximo jogo contra o América de Natal e acabou sendo expulso, prejudicando a equipe na expulsão, como eu falei, desnecessária, né? Acabou prejudicando aí o que poderia ser um empate, acabou se tornando uma derrota aí muito por conta da expulsão. E o Felipe Alves falhando no gol do Central, uma bola aérea que vem cruzando a área, ele não sai para decidir, acaba socando a bola nos pés do Zé Arthur, que fez o gol do Central. Atuação ruim, atuação pouco inspirada do Santa Cruz, mas que a gente consegue analisar que a equipe tem condições de dar uma resposta, principalmente para o mata-mata, principalmente para espantar aí esse receio de outras campanhas e outras edições de Campeonato Brasileiro, onde o Santa Cruz fez uma primeira fase forte, mas sucumbiu no mata-mata. Vamos ver se esse time vai escrever uma história diferente. Afinal, a classificação é quase garantida, matematicamente podia ser até garantida hoje, então vamos ver. Aguardar o Santa Cruz, próximo compromisso contra o América de Natal. E é isso. Abraço a todo mundo do Cast Coral, tamo junto. Me contextualiza a primeira, que acabou que a tua segunda. A primeira é sobre o jogo e o peso dela para o jogo contra o América. Tá. É uma derrota que todos nós sentimos muito, né? É a nossa primeira derrota dentro de casa. A gente tinha um aproveitamento de 100% e é uma derrota muito dolorida. Perder diante do nosso torcedor nunca é bom. A gente não trabalha a semana toda, a gente não treina para perder. Mas, infelizmente, as circunstâncias não levaram a essa derrota. Mas, como eu falei, depois da derrota do Ferroviário, a gente tem o controle do interno, o controle dos jogadores. Já conversamos já no vestiário após a derrota. Perder diante do nosso torcedor é muito ruim. É um fato novo para esse elenco. Esse elenco ainda não tinha vivido essa circunstância de uma derrota em casa. Agora é absorver ela, né? Entender o que nos levou a essa derrota, o que nos faltou para não sair com a vitória. Isso aí é o que a gente vai destrinchar durante a semana, a partir de amanhã, para a gente entender o que a gente não fez de suficiente para buscar essa vitória dentro de casa, que era uma vitória importante para tudo que a gente conversou internamente dentro de todo o contexto. Mas é uma competição longa, é uma competição de 14 rodadas, né? A gente está indo para a nossa segunda derrota, uma fora, uma em casa. Pelo contexto do jogo, a gente não merecia sair derrotado. O jogo teve vários cortes, entendeu? Então, assim, mas dentro da proposta que o Central veio, acabou dentro da proposta dele saindo com a vitória, e agora é hora de absorver a derrota. E eu digo que futebol, a maior expertise de quem comanda é fazer gestão de adversidade, fazer gestão de derrota. Então isso aí você tem que estar muito bem preparado para quando você dirige um time do tamanho de Santa Cruz, do tamanho dessa torcida, você fazer a gestão desse momento, né? Mas estamos dentro da competição, estamos bem dentro da competição, apesar da derrota, né? Tudo daquilo que a gente planejou está sendo executado e a gente está buscando os resultados. A gente entra para esse jogo Central com mais de 80% de aproveitamento. Poderíamos hoje já chancelar a nossa classificação, que era uma coisa assim espetacular, classificar com 4 rodadas de antecedência, mas a gente agora tem que aprender e absorver o que aconteceu hoje, para que a gente possa seguir em frente. O árbitro, ele estava muito melhor colocado do que o quarto árbitro que mandou expulsar, né? Ele estava a 6, 8 metros do lance, muito bem posicionado. O lance continua, ele manda seguir o lance. O Matheus chega no fundo, cruza a bola, no contra-ataque. O quarto árbitro está no meio-campo, chama o árbitro e manda expulsar. Então, assim, cara, se o árbitro está bem colocado, ele está bem perto do lance
ele viu o lance e ele mandou continuar o lance. E aí depois o quarto árbitro chama ele, manda expulsar, ele expulsou. 2 fatores: a intervenção de fora, que não era uma intervenção que ele tinha, inclusive pode olhar no lance, o Natan está na frente dele. Entre a falta e o quarto árbitro tem o Natan na frente dele, aí ele vai expulsa, tá? E no lance do gol, o Thiago, na minha opinião, sofreu a carga por trás. Eu já vi e revi o lance. Ele está no contra-ataque, ele sofre uma carga, o Thiago sofre a falta, ele não dá, e no contra-ataque dessa falta, eles acabam fazendo gol, porque a minha equipe estava saindo, e aí tivemos que recompor, e a transição deles é muito boa. Então, cara, não é justificando o resultado, eu estou só contextualizando que a arbitragem interferiu direto no placar do jogo. Porra. ¡Vamos, Santa!